Olá, boa tarde. Estamos na nossa terceira semana. Nosso tema para essa semana, observação no asana. Relembrando os temas das outras semanas, nós trabalhamos com alguns elementos importantes que conceituam muito bem o que vem a ser o yoga. Nós falamos de relaxamento, falamos de conforto, falamos de estabilidade, falamos de permanência, juntando a estes temas esse tema observação, ou seja, nós já vínhamos trabalhando com observação. Hoje vamos enfatizar o aspecto observação. E o que nós observamos quando fazemos uma prática de asanas? Nós observamos primeiro os aspectos mais grosseiros, ou seja, a posição do próprio corpo. Posição de mãos, de pés, de coluna, se a postura está sendo executada de forma adequada, de forma anatômica. Depois nós passamos a observar elementos mais sutis, ou seja, como fica a minha respiração no asana, aonde eu percebo os movimentos respiratórios. Depois eu observo aspectos ainda mais sutis, como fica a minha mente, como eu me sinto, o que aquele asana significa para mim. Mas depois de termos observado o asana, nós também vamos trabalhar com observação com relação ao efeito do asana. Então, depois que eu executei um asana, eu observo o que eu sinto depois desse asana. Ou seja, o meu estado de atenção continua, mesmo que eu não esteja fazendo o exercício, mesmo que eu já tenha terminado o exercício. Assim, nós vamos trabalhar com a observação o tempo todo. A observação como estado de atenção é o principal objetivo da nossa prática. Nós costumamos dizer a diferença entre deitar e relaxar é exatamente esta. E chamamos isso de yoga. A diferença entre sentar e meditar é essa diferença. Por isso nós enfatizamos esses aspectos. Vamos relembrar alguns aspectos da construção de um asana. Quando você vai fazer uma postura, quando você faz um exercício, uma postura de yoga, ele tem 5 passos, 5 etapas. Primeiro, colocar-se na posição inicial. Todo asana tem uma posição inicial. Depois, aquele movimento lento e controlado que o leva até a postura propriamente dita. Terceiro passo, a permanência no asana. Quarto passo, aquele movimento lento e controlado que o traz de volta para a posição inicial. E o quinto e mais importante passo, observar o efeito da prática. Aquele momento de relaxamento entre um asana e outro. Isso nós vamos enfatizar durante a prática, mas isso tudo nos ajuda a manter o aspecto atenção. Só lembrá-los que estas práticas têm como objetivo facilitar esse processo de isolamento social, essa nossa quarentena, essa é a nossa intenção, reconhecendo o yoga como um dos elementos que pode nos ajudar nesse período. São práticas simples, podem ser feitas por todos, desde que vocês sigam aqueles que são os elementos que constituem a prática do yoga. Aquilo que nós temos enfatizado, conforto, estabilidade, não ultrapassar seu limite. É importante o que você sente e não exatamente o que você faz. Então, o yoga é a filosofia do como. A prática de yoga também é a prática do como. O como eu faço determina se aquilo é uma ginástica ou se é uma prática de yoga. O como eu me deito determina se eu simplesmente estou me deitando para descansar ou se é um relaxamento. O como eu me sento determina se aquilo é uma prática meditativa ou simplesmente ficar sentado. Então hoje o Joca voltou, o nosso modelo oficial, e lembrando que o Joca, ele não é um praticante de muitos anos, como é o Marcos, meu filho, que fez na última aula. Da última vez o Joca não pôde, mas ele é um praticante destes, que nós consideramos praticantes normais, que fazem na academia 2 vezes por semana, fazem há pouco tempo, e isto é para nós o ideal, porque assim você não pode dizer, aquela pessoa faz porque ele está acostumado. Não, ele é um praticante iniciante. Então, a prática é acessível a todos. Vamos começar. Vamos começar deitados.
Veja só, não fizemos nada e já vamos deitar e descansar. Deitados com as pernas flexionadas, planta dos pés no chão. Pernas flexionadas e plantas dos pés no chão, porque assim nós acomodamos melhor a lombar. Vou fechar aquela porta que tem barulhinho da construção. Hoje nós temos um vizinho fazendo os reparos na casa, então tem alguns barulhos, por isso eu estou usando o fone também. Observar o apoio das costas. Quando eu observo o contato das costas com o chão, quando eu observo aonde eu apoio, isto facilita o processo de relaxamento, porque aonde eu me apoio, eu solto o peso. Então, pelo apoio da parte posterior da cabeça no chão, relaxa o pescoço. Esses músculos do pescoço não precisam sustentar a posição da cabeça. Você pode relaxar completamente o pescoço. Pelo apoio das escápulas no chão, relaxe os ombros, relaxe o tórax, relaxe os braços. Pelo apoio da parte baixa da coluna, da base da coluna com o chão, relaxe a lombar, relaxe as virilhas, relaxe a região da bacia. Pelo apoio dos pés, relaxe pernas. Mas mantenha as pernas flexionadas. Então, salientando o que já foi dito, falamos de conforto, falamos de estabilidade, falamos de permanência e falamos que a prática deve ser prazerosa. Conforto, no mínimo, na pior das hipóteses, é não sofrer. Na melhor das hipóteses, conforto é ter prazer no exercício. Então, se você não tiver prazer no exercício, que pelo menos você não sofra. E vamos começar com exercícios preparatórios, como de costume, levando o braço direito estendido lá para trás, até que a mão encoste o chão. E aí, prazerosamente, estenda o braço, alongue como quem espreguiça. E se você quiser, espreguice de verdade. E logo volte o braço, leve o braço esquerdo lá para trás. Quando a mão encostar ao chão, estenda o braço, estenda o ombro, estenda todo o lado esquerdo prazerosamente. E então volte. E leve os dois braços juntos lá para trás. E quando tocar as mãos no chão, estenda como quem espreguiça ou espreguice de verdade, se você quiser. Volte os braços. E vamos espreguiçar de verdade. Deixem as pernas estendidas. Levem os braços lá para trás e comece a espreguiçar, provocando a sensação do espreguiçar. Pode flexionar uma perna, flexionar outra, mexer com o pé, mexer com o outro, virar para um lado. Ainda que você tenha vontade de parar, não pare, provoque. Pode bocejar, pode fazer barulho, pode fazer o que quiser. Como diz o professor José Antônio, fazer os ufas, se você quiser. Mas vai espreguiçando e observe o que você sente enquanto espreguiça. Perceba que espreguiçar é um alongamento prazeroso. E agora observe o que você sente depois que espreguiça. Volte os braços e perceba esta espontânea, essa natural vontade de relaxar que nós temos depois do espreguiçar. Assim, mais ou menos, pensamos um asana, um alongamento prazeroso que nos leva a uma natural, a uma espontânea vontade de relaxar. Cuidado, nós não estamos dizendo que asanas são variações de posturas de espreguiçamento. Estamos dizendo que são alongamentos prazerosos que nos levam a uma natural vontade de relaxar. Então nós vamos recomeçar a prática com esta ideia. Então, outra vez, pernas flexionadas, planta dos pés no chão.
Outra vez, leve o braço direito lá para trás e estenda o braço como quem espreguiça. Ou espreguice de verdade, estenda com aquela mesma sensação que você acabou de ter. E agora volte o braço e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. E assim o tempo todo nós vamos enfatizar esses aspectos. Leve o braço esquerdo lá para trás e estenda. Lembre-se que as pernas estão dobradas, estenda como quem espreguiça ou espreguice. Pode bocejar, pode fazer barulho, espreguice, espreguice. Volte o braço. E agora com os dois braços juntos lá para trás. Quando as mãos tocarem o chão, espreguice de verdade, estenda, alongue. Pode fazer pequenas adaptações, ajustes. Volte e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Então perceba que espreguiçar é um alongamento natural. Isto vem lá de dentro. Depois de passar algumas horas viajando sentado, quando você sai do avião ou do ônibus, seja o que for, nós temos vontade de alongar. A isto chamamos espreguiçar. Espreguiçamos, sempre espreguiçamos alongando. E não é exclusividade do humano. Outros animais também espreguiçam. Eu não sei se todos, mas estes animais domésticos, o gato, o cachorro, também espreguiçam. Ou seja, o alongamento é uma necessidade, é um pedido do músculo. Preciso que você me alongue e é prazeroso. Vamos segurar atrás do joelho direito com as duas mãos, atrás do joelho. Se você preferir segurar atrás da coxa, também pode. Leve o pé direito lá para cima, estendemos a perna, os dedos do pé apontam para o seu nariz. E se for fácil, puxe a perna estendida, mas lembre-se do que estamos propondo, um alongamento prazeroso. Não é quanto mais forte, melhor. Para nós, numa prática de yoga, isto tem um limite. Agora, quando voltar, coloque o tornozelo direito na coxa esquerda e segure o joelho esquerdo com as duas mãos. A mão direita pode vir entre as pernas ou pode vir por cima, a mão esquerda vem por fora. Se está fácil, além de segurar o joelho, puxe-o para o peito. Temos feito esse exercício com regularidade, quase toda a aula. Para você alongar musculatura posterior da coxa e musculatura glútea do lado direito, leve o joelho que você está segurando, o esquerdo, um pouco mais para fora, um pouco mais para a esquerda. Se o alongamento estiver muito forte, então você afrouxa, alivia, não é para sofrer. Veja que estamos fazendo um exercício em seguida do outro. A prática nessa parte agora está fluindo de um exercício para o outro. E então soltamos o joelho esquerdo, deixamos a perna estendida no chão, colocamos a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo. E com a mão esquerda, puxe o joelho direito para o chão. Se começamos alongando panturrilha e atrás do joelho, passamos a alongar atrás da coxa, musculatura glútea. Agora estamos alongando a lombar e o lado direito do tórax. Mas também queremos alongar o braço direito e o ombro direito. Então deixe o braço direito bem aberto, palma da mão para cima. O Joca pode levar a mão mais para cima um pouquinho, a mão fica na linha do ombro. Se estiver muito forte, não puxe tanto o joelho. Às vezes espreguiçamos torcendo, não é algo estranho. Lembre-se do prazer no alongamento. E então volte, com as pernas estendidas,
observe. Esse é o nosso tema da semana, observe. O exercício acabou, você observava a sensação do espreguiçar no exercício, agora você observa comparando todo o lado direito com o lado esquerdo, do calcanhar até o ombro, do ombro até a mão, lado direito das costas com o lado esquerdo. Compare especialmente as sensações de tamanho, volume, peso e temperatura. Volume se refere à sensação do espaço interno. Imaginando dentro do tórax e do abdômen, compare lado direito com lado esquerdo. A isso chamamos manter um estado de atenção durante a prática toda. Mas mesmo assim, às vezes a mente escapa. Por isso, aquele que conduz a prática chama a sua atenção o tempo todo, para que você mantenha a sua mente aqui. E vamos deixar as pernas flexionadas outra vez, planta dos pés no chão, e seguramos o joelho atrás do joelho esquerdo com as duas mãos. Leve o pé lá para cima. Lembre-se que deve ser prazeroso. Se não for prazeroso, que pelo menos não seja desagradável. Dedos do pé apontando para o seu nariz. Se você puder, puxe a perna. Se tiver difícil, não precisa puxar a perna. Se não der para estender completamente a perna, não tem importância que fique um pouco dobrado o joelho. E agora coloque o tornozelo esquerdo na coxa direita. E segure o joelho direito com as duas mãos. Lembre-se, para alongar a musculatura posterior da coxa e glútea, leve o seu joelho direito um pouco mais para fora, um pouco mais para a direita. Se tiver difícil, ao invés de segurar na frente, segure atrás do joelho. Se tiver algum exercício que você não consiga fazer, não tem importância, pule o exercício. Deixar de fazer um exercício não desqualifica a prática. Voltamos, deixamos a perna direita estendida no chão e colocamos a planta do pé esquerdo em cima do joelho direito. E com a mão direita, puxe o joelho esquerdo. Se estávamos alongando panturrilha atrás do joelho, atrás da coxa e musculatura glútea, agora estamos na lombar e lado esquerdo do tronco. Mas para alongar um pouco mais o ombro esquerdo e o braço esquerdo, deixe o braço bem aberto, com a palma da mão para cima. E ainda você pode abrir um pouco mais a mão e escorregá-la pelo chão. Nesta prática, nós fomos passando de um exercício para o outro, neste momento da prática, justamente para sentir o efeito destes 3 exercícios, que tem uma continuidade. Fomos alongando do calcanhar até a mão. Agora volte e relaxe. Relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Chamamos esses primeiros exercícios de preparatórios. Nem sempre são asanas. Às vezes são até mesmo dinâmicos, precisamos ver se são compatíveis com a prática. Mas às vezes são exercícios feitos no padrão de um asana. Permanência, com relaxamento do esforço, mantendo seu estado de atenção. Agora flexione as pernas, tire os pés do chão e cada mão vai segurar o respectivo dedão do pé. Os joelhos estão separados, os braços vêm entre as pernas. Se não der para segurar o dedão do pé, você pode segurar tornozelos e, se ainda assim tiver difícil, pode segurar atrás dos joelhos. Primeiro leve os 2 pés lá para cima, na direção do teto, braços bem estendidos.
Pode separar um pouco as pernas, não pode separar muito. Volte, mas não solte os pés. Isso era só para que vocês se lembrassem do exercício. Vamos repeti-lo com um cuidado agora. Levem os pés lá para cima, na direção do teto, e levante a cabeça como quem traz a testa na direção dos joelhos. Se quiser separar um pouco as pernas, fique à vontade, às vezes ajuda, mas pense no espreguiçar. Os pés vão para cima, na direção do teto, as mãos não puxam os pés para trás. Observe a parte das costas de maior contato com o chão. Aonde você mais se apoia. E agora volte e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Escolha você se quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. Ainda que o exercício não seja prazeroso, ainda que o exercício não possa ser comparado a um espreguiçar, que o voltar do exercício e relaxar seja como relaxamos depois que espreguiçamos. Largue o corpo. Na aula passada, a última sexta-feira, enfatizávamos como se sente, de onde vem o prazer. Vem do corpo? De que parte do corpo? É da lombar? É das costas? É do pescoço? É do tórax? Se não sente prazer, aonde incomoda? É possível se acomodar e superar o desconforto? Pense em tudo o que fizemos até agora como preparação para a prática. E exercícios preparatórios não são menos importantes. São excelentes exercícios para a nossa anatomia, nossa fisiologia, para o bom funcionamento do corpo. Os próximos 2 exercícios serão feitos de bruços, não são recomendados para gestantes. Preferimos que as gestantes não façam os exercícios de bruços. Da mesma forma, pessoas que não sentem conforto quando estão deitadas de bruços devem evitá-los. Então vamos adiante, acomodem-se de bruços e preparem-se para a posição da cobra, com os braços para trás. Aquela variação que fizemos da última vez. Uma das mãos segurando a outra, braços estendidos lá para trás. Lembre-se que vamos buscar uma sensação semelhante àquela de quem espreguiça. Então levante a cabeça, olhe para frente, estenda os braços, puxe os ombros para trás, espreguice nessa posição, tente espreguiçar, expandir, abrir. E agora volte e relaxe como você relaxa depois que espreguiça. Os que não têm conforto na posição da cobra, acreditem, com o treino se torna uma posição bastante agradável. É gostoso expandir a caixa torácica. É gostoso alongar esta musculatura peitoral. E vamos repetir a mesma variação com os braços para trás. Uma das mãos segurando a outra, segure como você quiser, entrelaçando dedos das mãos ou segurando, tanto faz. E o resto é tudo igual. Olhe para frente, eleve o tronco, olhe para cima, puxe os ombros para trás, abrir, expandir, alargar. Às vezes nós não respiramos na postura. Volte e descontraia. Não é incomum que alguém não respire na posição da cobra. Pode acontecer. Às vezes músculos respiratórios ficam comprometidos na execução do asana e respirar se torna muito difícil. Aí você fica menos.
Dissemos logo no começo da prática que nós temos um passo a passo para executar um asana. Revendo isto, agora na posição do arco. Vamos flexionar os joelhos e cada mão vai segurar o respectivo pé. Você pode segurar pelo peito do pé ou pode segurar pelo tornozelo, a testa ou o queixo no chão. Todo asana tem uma posição inicial. Esta é a posição inicial de Dhanurasana, o arco. Segundo passo é aquele movimento lento e controlado que o leva até o exercício. Então vá levando primeiro os pés para cima, tente levantar joelhos e coxas, olhe para frente, a cabeça acompanha, os ombros vêm para trás, abra, expanda, alargue, esta é a permanência, o terceiro passo. Quarto passo, movimento lento e controlado que nos traz de volta, vá voltando. Quinto e mais importante passo, relaxar depois do exercício. Relaxar como relaxamos depois que espreguiçamos. Algumas posturas, por terem tempos de permanência bastante modestos, vale a pena repetir, como é o caso da cobra, como é o caso do arco. Cobra faz parte daqueles exercícios que nós fazemos toda a aula ou quase toda a aula. E mesmo assim é pouco, porque isso deveria ser feito todos os dias. São exercícios posturais importantes. Então vamos repetir o arco. Coloque-se outra vez na posição inicial. Você já sabe como, flexionando as pernas, segurando os pés. Não faça o exercício ainda. Sinta-se na posição inicial, lembre-se do exercício, às vezes imagine-se no exercício. Mesmo sem executá-lo fisicamente, você pode mentalmente imaginar-se na posição. E agora lembre-se, sem impulso, sem nenhum tranco, movimento controlado, vá levando os pés para cima. Tente levantar joelhos e coxas, a cabeça vai acompanhando, os ombros vêm para trás, expandir, abrir. O tempo de permanência vai ficar por sua conta. Quando você achar que já trabalhou o suficiente, lembre-se, o quarto passo é voltar também no movimento suave, lento, controlado. E o quinto e mais importante passo, observar o efeito, relaxar depois do exercício. Não menospreze nenhuma fase do exercício, todas são importantes. Mas se tivéssemos que escolher uma como a mais importante, seria esta. Como você se sente depois do exercício? E agora com as mãos ao lado das costelas, só que com relação à posição da cobra que normalmente fazemos, as mãos agora vêm mais para frente e chegam a ultrapassar a linha dos ombros. Agora as gestantes podem fazer. Apoiando-se nas mãos, vamos para a posição do gato. Passamos pela posição do gato, mantendo o quadril alto, venha com o quadril um pouco mais para trás, mas ele ainda se mantém alto até encostar a testa no chão. Braços bem estendidos. Tente afundar entre as escápulas. Se estiver incomodando o ombro, não faça. Lembre-se da história do espreguiçar. Isto também é uma extensão da região torácica da coluna. Agora que você entendeu o exercício, fique à vontade para fazer alguns ajustes para podermos ficar mais alguns segundos. O que são ajustes? Às vezes escorregar um pouco a mão, às vezes separar um pouco mais os joelhos.
Muito bem. Desta posição, voltamos para a posição do gato. E com muito cuidado, ficamos ajoelhados. Lembre-se que ajoelhado não é sentado nos calcanhares. Ajoelhado é mais alto. Nós estamos com os joelhos no chão, a coluna ereta, uma linha reta, joelhos, quadril e ombros. E vamos colocar o pé direito lá para frente. Se quiser se apoiar na parede ou em algum lugar, fique à vontade. Este ângulo do joelho direito, ultrapassa os 90 graus. Ou seja, o pé está mais para frente do que seria a projeção da linha do joelho no chão. Mantenha o tronco na vertical, ou seja, não incline o tronco para frente. Faça o que chamamos em educação física de um afundo. Vamos afundar o quadril. O quadril vem para frente, mas sem que você venha com o tronco para frente. Se quiser se apoiar numa parede, pode. As mãos podem também ficar no joelho da frente, o joelho direito ou na coxa. E vá afundando um pouquinho mais, levando o tronco mais para trás. Agora o tronco, se puder, não está na vertical, ele está até um pouco para trás. E se você quiser ir um pouco além, eleve os braços, eles ficam ao lado das orelhas, e leve as mãos um pouco mais para trás, olhando para cima, uma palma da mão de frente para a outra. Isto, e afunda um pouquinho mais. Se quiser continuar com as mãos no joelho de cima, está ótimo. Voltamos. Trocamos a posição das pernas, vá com cuidado, você pode se apoiar no chão, na parede. Alguns são tão encurtados, essa musculatura anterior da coxa e ilho-psoas são tão encurtados que o exercício não passa disso aí. Então, ótimo, fique aí na posição inicial. Com as mãos apoiadas no joelho ou na coxa esquerda, faça o que chamamos de afundar o quadril. Nesse momento, o joelho esquerdo vai ficando sobre o pé esquerdo. E se quiser parar por aí, pare. Se você também eleve os braços, leve-os lá para trás. A cabeça também faz um movimento, como se você fosse olhar para o teto. Não é exatamente um exercício de equilíbrio, mas tem elementos de equilíbrio. Voltamos. E ficamos sentados com as pernas estendidas. Tanto faz para que lado vocês vão virar. Quando estamos numa aula em grupo, então nós nos organizamos para que fique mais fácil para o professor observar. Aqui, como eu não consigo observá-los, a não ser o Joca, então vocês viram para o lado que vocês quiserem. Vamos fazer o contrário do que fizemos no exercício anterior, ou seja, se estávamos alongando a musculatura anterior da coxa e ilho-psoas, agora vamos flexionar. Lembre-se que a pinça é uma flexão de quadril. Comece a inclinar o tronco à frente, mesmo que tenha que dobrar os joelhos, não tem importância, até segurar os pés. Segure os pés e deixe as costas retas, mesmo que você tenha que dobrar os joelhos. Todo exercício tem uma posição inicial, esta é a posição inicial de Paschimottanasana, na pinça. O que às vezes para alguns já é a posição final, porque conseguiu segurar os pés, ele está satisfeito. Na verdade, este é o começo do exercício. Então as mãos seguram um no dedão dos pés, ou você se apoia em todos os dedos, ou como quiser. Com um pequeno esforço dos braços, puxa um pouquinho mais o tronco. Pense em aproximar o umbigo das coxas. No final, por relaxamento, a cabeça vem para frente e as costas se arredondam. Para que as gestantes não comprimam muito a região abdominal, é bom que as pernas fiquem um pouco separadas e não tem nenhum problema se separar um pouco os joelhos. Evite as compressões abdominais. Aqueles que têm dores lombares com frequência, pense que este exercício pode ser forte e uma facilitação é dobrar um pouco os joelhos. Por outro lado, se você mantiver sua lombar flexível, essa musculatura lombar alongada, você se previne dessas dores lombares. Então, da mesma forma que faz bem, para quem não está bem, o exercício pode fazer mal.
Vocês já sabem que gradativamente temos aumentado tempos de permanência, mas sempre em condições de segurança. 1 minuto, 1 minuto e meio na pinça não é muito. Algumas referências falam em permanecer na pinça além de 15 minutos. E é descrito esse exercício como um exercício que ajuda a eliminar a fadiga. Então fazemos isto para descansar e não para cansar. Estas posições facilitam a sensação de movimentos respiratórios nas costas. Tente sentir esses movimentos no meio das costas, à altura dos rins, e do meio das costas para baixo. Então, muito bem, estamos completando 2 minutos, voltamos devagar. Voltamos até ficarmos deitados e deitados, segurem os 2 joelhos. Depois da pinça, é comum que as pessoas sintam desconforto lombar. Por isso estamos descansando, segurando os 2 joelhos. E se você quiser fazer pequenos movimentos de deslocamento lateral com os joelhos, também pode. Se quiser abraçar e puxar um pouco mais os joelhos para o peito, também pode. Se quiser ficar descansando apenas segurando os joelhos, também pode. Vamos continuar descansando com a planta dos pés no chão. E agora escolha você se quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. E vamos para aquele que é o tema dessa semana, observar. Como se sente? Como você percebe o corpo? E quando falamos em observar o corpo, falamos em observar músculos, articulações e espaços internos. Há sempre modificação de pressão interna quando fazemos asanas. Alguns aumentam, alguns diminuem a pressão intra-abdominal e intratorácica. Mas também observe como se encontra o padrão respiratório. Como estão os movimentos, como está o ritmo. Mas também observe como está a mente. Um dos possíveis efeitos da prática na mente é ter vontade de ficar quieto, é ter prazer em relaxar.
pressa. Fiquem sentados, mas não tenham pressa, não quer dizer que precisa começar a se mexer imediatamente. Pode demorar um pouco. Mas quando tomar a iniciativa de mudar de posição, faça isso cautelosamente. Raramente alguém se machuca praticando o yoga tradicional de acordo com estes princípios tradicionais. Chamamos de yoga tradicional esse yoga adaptado à nossa cultura, esse yoga que chega no Ocidente e é feito desta forma cautelosa, lenta, cuidadosa. Mas quando alguém se machuca, em geral se machuca nas mudanças de posição. Não estamos aquecidos para movimentos bruscos e nem devemos nos aquecer. Então vamos ficar sentados com as pernas cruzadas e observar como é sentar-se ereto. É fácil. Há esforço para manter as costas retas. Há esforço para manter-se quieto. É fácil ficar quieto. É agradável ficar ereto. A isso chamamos observar. Observar também é um processo de comparar. E agora preparem-se para Parvatasana, na postura da montanha. Vamos fazer uma variação. Entrelace os dedos das mãos na frente do corpo, eleve os braços até que fiquem ao lado das orelhas, vire a palma das mãos para cima, olhe para as mãos e suavemente estenda os braços, como se não tivesse fim, como quem espreguiça, estenda, 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 estenda. E então suavemente volte, coloquem as mãos nos joelhos, fechem os olhos, relaxem ombros, pescoço, tórax, costas, braços, mãos. Será que voltamos diferentes? Será que este sentar-se agora mudou alguma coisa? Vamos repetir Parvatasana numa outra variação. Una a palma das mãos sobre a cabeça, se quiser entrelace os dedos, mantendo os indicadores apontando para o teto, como você quiser. Separe bem os cotovelos e outra vez, vai levando as mãos lá para cima, como se fosse encostar os dedos lá no teto. Estenda, 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 estenda. Às vezes estendemos tanto que não dá para respirar. Não tem importância. Estenda. E aí volte, o movimento é controlado. Coloquem as mãos nos joelhos, relaxem ombros, pescoço, tórax, costas, braços, mãos, músculos da face. Se sente alguma diferença, o que mudou? Você não precisa verbalizar, não precisa justificar nem explicar. Tente sentir o que mudou. E então vamos torcer, uma torção simples, temos feito torções simples. A mão direita segura o joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, atrás da coluna. Lembre-se que temos duas ações importantes na torção. Torcer, óbvio, e crescer. Mantendo a coluna no seu eixo, sua torção, além de mais eficiente, é mais segura. Então mantenha a coluna na vertical e vá torcendo. E se você pode, vá levando a mão esquerda cada vez mais longe no sentido da torção. E se for fácil, esta mão pode vir por trás das costas e segurar a coxa direita, se for fácil, se você gosta. Lembre-se, começamos com aquela ideia do espreguiçar, do alongamento prazeroso. Volte e já em seguida torça para o outro lado. Propositalmente em seguida torça para o outro lado.
Você já sabe, se a sua mão direita puder vir por trás das costas e segurar a coxa esquerda, está ótimo, é uma opção. Existem muitas variações. Se não pode, está muito bem. Deixa a mão no chão. Tente espreguiçar um pouquinho no exercício. Entenda por espreguiçar, tornar o alongamento prazeroso. Volte. Pare no meio, cada mão no seu respectivo joelho. E observe como é sentar-se ereto agora. Como é ficar quieto. Será que vamos entendendo a importância da prática dos asanas como preparação para outras técnicas mais avançadas de yoga? Técnicas que acontecerão na posição sentada, pranayamas, meditação, por exemplo. Asanas me preparam para posteriores práticas de yoga. E agora incline o tronco à frente, como quem traz a testa no chão ou nas mãos. Coloque as mãos no chão, na frente dos pés, e incline o tronco, como quem traz a testa nas mãos. Como quem traz, quer dizer, se a testa está longe das mãos, não tem importância. Isto só aponta uma direção e não um objetivo. O objetivo do exercício não é pôr a testa nas mãos. Isto é um mudra. A palavra mudra também tem o significado de símbolo, gesto. O que este gesto representa para você? O que significa isto? E com os olhos fechados, de preferência, nós vamos voltar bem devagar com a coluna arredondada, acertando a postura da base da coluna para a cabeça. O queixo fica no peito até o último momento, ou seja, a cabeça volta à posição ereta por último. E aí observe como é sentar-se ereto. Será que eu vou percebendo a ação dos exercícios nisso que chamamos de postura de meditação? Será que eu já tenho vontade de ficar quieto? Será que ficou mais fácil sentar-se ereto? Então vamos abraçar os joelhos e descansar a cabeça para frente. E alguém pode comentar, puxa, exatamente quando a prática vai ficando mais interessante, exatamente quando a prática fica mais agradável, você interrompe. Estamos prontos, neste finalzinho da prática, para um outro passo dentro do yoga, que são os exercícios respiratórios. Mas como dissemos, já desde o início desse nosso trabalho, quando começou a nossa quarentena, que o intuito destas práticas é trazer um pouco mais de conforto, trazer um pouco mais de prazer nesse tipo de recolhimento. Recolher-se agora de forma obrigatória
é um pouco diferente daquele que se recolhe quando vai fazer um retiro, mas a gente pode imaginar as nossas práticas como uma espécie de retiro. Afinal, monges ficam enclausurados por anos e nós não estamos exatamente enclausurados, mas nós temos uma dificuldade de uma mudança de rotina, de uma mudança de atividade brusca, e estas práticas podem nos ajudar a manter a mente no aqui e no agora. Mas eu quero lembrá-los que o nosso período de trabalho proposto inicialmente vai até o final de abril e temos muita alegria de estar trabalhando com vocês. Recebemos muitas manifestações de carinho, de agradecimento e temos uma proposta, ou seja, este curso vai apresentando princípios importantes do yoga, mas nós não podemos correr o risco de fazermos práticas mais fortes, como por exemplo pranayamas, alguns bandhas, mudras, kriyas, que exigem uma observação contínua do professor, ou seja, o nosso trabalho, embora ele tenha temas, ele não vai se aprofundar muito, porque nós queremos que a prática sempre seja muito segura e nós não podemos acompanhá-los, nós não podemos vê-los pela tela. Então, nosso trabalho é modesto, mas nem por isso não eficiente. Nossa ideia é cumprir este período até o final do mês de abril. Temos mais 3 temas, mais 4 temas, desculpem, mas depois vamos ver, não? Vamos reavaliar o que nós vamos fazer, se continuamos, se mudamos um pouco a nossa trajetória. Enfim, agradeço aqueles que assistem às aulas e todas as manifestações de carinho. Eu nunca imaginei que fôssemos atingir um grupo de não praticantes. Nós temos percebido que pessoas que nunca praticaram têm usufruído disso. Então, obrigado ao Joca, obrigado ao Marcos, que cuida da parte de tecnologia. Lembrando que amanhã é a aula da Carol, na quarta-feira é a aula da Daisy, na quinta-feira é a aula do Marcos, meu filho, na sexta-feira sou eu de novo e todas as manhãs tem aula com o Marcos das 8 às 9. Então, obrigado. Até sexta.